dia, boa tarde, boa noite para você que nos assistem. Coração Coreano. Nós estamos aqui agora para entrevistar o Everson, né? Everson, boa Isso. tarde para Boa você. Como é tarde. que você está? Bem, graças a Deus. Menino do céu, faz um bom tempinho, né, que a gente não se fala, né? Exato, faz um tempinho Faz já. um tempinho, mas que bom que você está aqui nesse novo estúdio, o que é uma Bacana, ótima. bacana. Gostei do estúdio. Gostou, né? Bacana. Mudou bastante. Sim, sim. Mas então, eu queria saber mais, como é que tá sendo a sua rotina de vida atualmente? Olha, minha rotina ultimamente ela tá sendo bem corrida, né? Digamos assim. Bem intensa, Uhum. mudando a palavra de corrida para intensa. Pois eu tenho me proposto a fazer uma evolução diária, né? Onde eu tento sempre colocar. Tento não, eu faço sempre o meu melhor do que o de ontem. Então eu acordo mais ou menos 5h e meia da manhã. Meu Deus, Bem, esse é horário ali, bem às puxado. vezes ali, 15 para 6 no máximo ali, né? Dependendo do horário que eu vou dormir. Tomo meu banho natural, meu banho gelado, e faço minha meditação, leio a Bíblia, leio meu devocional ali, vou pra academia, volto. Se tiver algum trabalho, eu já começo pela manhã mesmo, algum trabalho, um freelance, alguma coisa. Ou meto a cara nos estudos. Começo a estudar ali. Muito bom, tá estudando o quê? Eu tô estudando programação e também motion designer. Olha que coisa boa, muito bom, gostei. Menino, você toma banho de água fria, é isso? Sim. Todos os dias. Vai fazer um ano agora em novembro. Vai fazer um ano já que eu me propus a isso. Nossa, tem que fazer um aniversário do Sim, tipo, né? sim, uma Também uma comemoração. comemoração, tomei banho Comemoração. de água fria. Sim, sim. E é muito bom. Eu percebi que mudou muito o meu humor, né? A minha produtividade. Eu levanto depois do banho. Você pode levantar com aquela bad ali, mas depois do banho, tipo, parece que dá um gás, dá um up, sabe? E é muito gratificante pra mim ali. Independente da situação do tempo lá fora. Tipo, eu não olho o tempo lá fora, né? Eu, todos os dias, óbvio, que meu corpo ele fala não, 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 mas quem manda no meu corpo é a minha mente. Então, eu me Você propus a fala isso. sim, 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 sim vai e... sofrer porque é a mente que manda, não o corpo, né? Misericórdia, gente, não dá. É porque assim, né? O nosso Ah, cérebro ele é bem preguiçoso. é, Porque ele isso é quer sempre verdade. poupar energia, né? Então, se você só ouvir o seu cérebro, você não evolui em nada. E como eu me propus a evoluir esse ano, ser o primeiro ano que eu me propus realmente a botar pressão na minha vida e aí ter uma evolução constante, a primeira decisão foi essa, né? Foi algumas decisões que eu comecei do ano passado. E uma das decisões pra mim que foi mais impactante foi começar a tomar banho gelado de manhã. Menino do céu. E o que te fez mudar, então? Eu, na verdade, eu tava numa situação bem precária, digamos, emocionalmente Hum. e em questão de relacionamento também, tudo, porque eu tinha uma vida bem obscura, né? Eu tinha Então, é isso que a gente quer saber, sua bem vida obscura, obscura. eu tinha uma vida ali que era bem conturbada. E eu tive essa mudança realmente porque eu tive essa necessidade, né? Eu Sim. percebi essa necessidade de mudança porque eu tava vendo que eu não tava indo pra lugar nenhum. Eu tava vivendo o mesmo dia todos os dias. Eu tava vivendo vários anos o mesmo ano. Tipo, não tinha mudança, não tinha. Tava aquela rotina, tipo, no automático, sabe? Não tinha evolução, não tinha crescimento, trabalho, faculdade, e ir pra casa, e final de semana balada, sextou, e domingo já tava chorando porque era a próxima segunda-feira, aí vivia assim, tipo nesse ciclo infinito. E pra mim eu percebi, chegou uma hora que eu falei, olha, não tô indo pra lugar nenhum. Tipo, parece que você tá nadando, nadando e vai morrer na praia, né? E eu procurando algo na internet ali sobre inteligência emocional, crescimento, desenvolvimento. E eu achei um vídeo do Pablo Marçal, aonde ele Hum. fala sobre crescimento, sobre evolução, desenvolvimento pessoal. Comecei a acompanhá-lo e ali foi o start. Ali foi realmente um divisor de águas para mim que eu percebi quão importante é o seu crescimento, quão importante é a sua evolução, você buscar aquilo, né? Porque até pela história de vida dele também, um cara que saiu de atendente de call center, né, para hoje ser um dos bilionários do Brasil. Sério? Então, em 2000, Nossa. se eu não me engano, em 2003, 2005, ele era atendente de call center. Então, assim, é questão de menos de 20 anos. O cara se propôs a evoluir ao ponto de ser um bilionário. Não que eu almeje, assim, é uma consequência, né? Não é o meu objetivo, mas eu tenho isso como consequência das minhas atitudes, do meu desenvolvimento.
Porque até na mentoria ele fala, né? Antes de você ser um milionário ou um bilionário, que seja, a sua mente já tem que estar agindo como tal. Então, suas atitudes, o seu network, o tipo de pressão que você bota na sua vida, o tipo de rotina, né? De hábitos diários que eu não falo rotina, hábitos diários que você tem na sua vida, você já tem que ser como aquela pessoa que você quer chegar. Porque ali você começa a agir antes de ter as condições, digamos assim, né? Ser antes de ter. Então isso é muito importante, eu tenho me proposto a isso. E eu percebi que eu cresci bastante. Eu percebi Então, que como é que tá o seu emocional agora? hoje tá bem tranquilo, graças a Deus. Eu tenho, lógico, tem dificuldade, como todo mundo tem ali aquele que a gente fala, né, os perrengues, né, que todo Uhum. mundo tem, mas quando a gente entende que o desenvolvimento nosso é necessário ter esses tipos de problemas, porque você resolve problemas para você crescer, você encara de outra forma. Né? Você tem outros olhos, uma visão totalmente periférica daquilo. Você vê uma visão totalmente 360. Você não vê só aquele, você não fica focado no Sim, problema. Você entendi. foca em outros pontos. E aí é mais fácil pra você resolver, né? Você, Você criou, tipo, uma maneira mais racional de resolver cada situação ali pra ficar mais fácil. sim, Então sim. é tudo por etapas, assim, que você Porque resolve. você não foca só no problema. Então, quando você não foca Sim, só no problema, você consegue enxergar vários tipos de soluções e entender aquilo, não levar pro seu coração, que faz muito mal, né? Que faz dar aquilo um probleminha cardíaco, né? porque o nosso corpo ele reage, né, com as nossas emoções. Sim, Então, principalmente o estômago. sim, estômago, coração, tipo, cada tipo de emoção é um órgão diferente que É, afeta, né? exato. Então, se você vai ficar doente e com problema, então não vai resolver. Então, a melhor coisa é você se acalmar e você. E também eu creio muito em Deus, né? Então tá tudo nas mãos dele. O que ele tiver que me proporcionar, ele já proporcionou. Só falta eu acessar. Então, para mim acessar, eu tenho que ter uma calma, eu tenho que ter ali a confiança nele, eu tenho que ter ali a direção, né? Uhum. Então, eu aprendi muito isso nessa etapa, né? Dessa reviravolta que minha vida deu. Porque justamente é essa questão que eu quero daqui pra frente. É evolução constante, é o meu hoje ser melhor que o ontem, e o de amanhã, se houver, ser melhor do que o hoje. Porque o amanhã é incerto e o ontem já foi, né? Então a gente vive sempre o hoje. Olha a frase poética. Tirou de algum livro? Pior que não, pior que Não, é o gostei, que eu falo pra gostei, mim todos os gostei. dias. Não conte nada pra amanhã, porque amanhã você não sabe. Então, viva o hoje, viva o Tá agora. correto, não errado não tá, menino do céu, tá totalmente certo. E me fale mais, como é que foi a sua, antes de chegar em quem você é hoje, como é que foi a sua vida anterior? Olha, minha Como, vida começou como foi todos ter esses uma, processos, assim? ter uma, tem uns pontos ali que começando na minha infância, né? Uhum, Meus pais, aos meus 8 anos, começaram primeiro a ter uma separação, a primeira separação sim. deles, né? Devido a uma traição do meu pai. Uhum. Então, a minha mãe houve por bem separar, eu apoiei ela super bem nisso, nessa questão. E nesse processo eu já comecei a ter uma visão um pouquinho mais de aquele garoto rebelde, sabe? Aquela criança rebelde. Eu sempre gostei Hum, de amizades um pouco mais velhas do que eu. isso é bom. Então eu sempre gostei, então, eu tinha 8 anos, eu andava com pessoas de 11, 12, 13, né? Meus amigos eram tudo mais velho que eu era o caçulinha da turma ali, Que do grupinho. fofinho. É mascote, meu Era o Deus do mascote, o céu. caçulinha. Como é que é mascotinho? E eu acho que tinha um ou outro que era um ano só mais velho, a maioria era tudo mais 3, 4 anos mais velho. E eu começava a ver a percepção que eles tinham também de pais separados e tudo, e atitudes não muito boas. E pra mim, eu seguia aquilo como exemplo, que era a referência que eu tinha na época, né? Vamos fumar um cigarro. Eu não tinha coragem porque eu tinha muito medo, né? Uhum. De meus pais descobrirem e tudo mais. Só que aí, depois, teve uma reconciliação que minha mãe percebeu que eu senti muito, né? A separação. Você sentiu falta E do eu seu senti pai? falta do meu pai e tudo mais. E ela resolveu voltar, né? Dar uma segunda chance. Sim. E nesse processo eu percebi que pra mim nada mudou. Tipo, voltaram os dois, mas assim, era muita discussão, né? Muita questão assim que tava incerta ainda. Eu percebia que minha mãe também não tava feliz. Eu sou muito ligado à minha mãe. Eu percebo assim, ela, do jeito que ela olha, eu já percebo mais ou menos como que ela tá, o tipo de atitude mais ou menos que ela vai tomar. Eu sou muito apegado a ela, né? Você conhece ela só de Eu olhar pra conheço, tipo, eu ela. olho pra ela assim e falo, não tá muito bem, ela não tá legal. Tudo bem que ela fala também, ela é bem espontânea, mas eu consigo perceber assim, bem O mais jeito. profundamente,
E eu percebia que ela não estava muito legal, né? E ela engravidou da minha irmã. Eu tinha 10 anos, ela engravidou da minha irmã. E começou tudo de novo, meu pai fazer as mesmas coisas tudo de novo. E ela realmente, aí depois disso, minha irmã, ela fez 1 ano e minha mãe, ela separou de vez. E pra mim, eu Uhum. tirava aquilo como um homem da casa, né? Eu era um homem da casa, né? Com 10, 11 anos de idade, né? É, O mini hominho da um casa. mini homem da casa. Eu pegava muita responsabilidade pra mim, né? Eu ajudava ela na videolocadora, né? Eu ajudava ela na cuidar da minha irmã, levava pra creche de manhã enquanto ela abria a locadora, eu buscava quando precisava, né? Então eu percebi, eu tomei muitas responsabilidades pra mim, porque era duas mulheres, querendo ou não, lógico, minha mãe já é uma mulher adulta, vivida, mas é mulher também, tem a sua fragilidade, minha irmã recém-nascida e eu o único homem com 11 anos de idade. Que Então na eu pegava realidade assim era a que única era criança. criança, né? E pra mim eu pegava muito aquilo, eu ficava pensando muita coisa ali, sabe? Tipo, Uhum. se acontecer alguma coisa, como é que eu vou proteger elas e tudo, eu pensava, eu colocava essa responsabilidade tão grande em cima de mim. E eu fui crescendo, meu amadurecimento, quase não sai, Calma, nossa. olha, quase. Foi, respira. Amadurecimento foi muito precoce nessa questão. Sim. E quando ela vendeu a videolocadora, ela ficou desempregada um tempo, né? E depois ela começou a trabalhar numa imobiliária, Uhum. né? Aí ela conheceu meu padrasto e tudo mais, ela conhecendo ele e tudo. E quando ela começou a trabalhar nessa imobiliária, aí que eu fiquei realmente a par da casa pra ajudar ela, né? Eu cuidava da minha irmã, buscava a minha irmã na creche, cuidava de ficar com a minha irmã até ela chegar. Meu padrasto trabalhava fora também. E eu fazia comida pra ela, levava marmita, que morava perto de casa. Então, realmente, eu sentia ali aquela responsabilidade. E pra mim era muito bom aquilo. Só que, ao mesmo tempo, eu dava trabalho na escola. Porque as minhas notas nunca foram vermelhas, mas o meu comportamento também nunca foi exemplar. Então, tipo, a nota era totalmente ao contrário do comportamento, sabe? Entendi. Vira e mexe, minha mãe era chamada por causa do meu comportamento, era cabulando aula, era andando com pessoas que não deviam, sabe? Então, me bateram aí? Bateram, tá tudo bem? Foi o fantasma? Não, eu vi alguém passando ali que tentou forçar a porta, acho. Ou fechou, não sei. Meu Deus. Então, assim, e pra mim aquilo. Eu era adolescente, né? Então, as referências que eu tinha eram de adolescente rebelde. E pra mim aquilo era normal. Tipo, vou cabular uma aula, vou pro fliperama. Vamos cabular uma aula, vamos pro parque, vamos fazer alguma coisa, vamos pra lagoa. Então Hum. ia tipo, pra mim era normal. Só que em casa eu tinha as minhas responsabilidades e eu tomava aquilo como realmente minha responsabilidade, né? Só que eu tinha atitude de adolescente, rebelde. E ao mesmo tempo ajudava em casa. Então não dava pra. Minha mãe não conseguia entender isso de mim, né? É tipo compensando aqui, tirando aqui, Isso, colocando ali, tipo, exato. porque na realidade você era uma criança e você também não tinha um apoio para se, vamos dizer assim, para você poder ter de exemplo de como você também deveria agir. Você também estava aprendendo, só que estava aprendendo sozinho, né, no caso. Uhum. Minha mãe, ela sempre foi uma mulher que me deu muito conselho. Ela sempre conversou comigo. E nem todos eu ouvi, né? Senão eu não tinha seguido a vida que eu Ai, segui. Mas isso é verdade, meu é, querido. ela sempre foi uma mulher que me deu muito conselho. Só que como eu tava, tipo, eu tava sentindo uma tal liberdade a um certo ponto que eu falei, ela não vai descobrir mesmo, eu posso fazer, não tem ninguém vigiando, ela tá ocupada com outras coisas, então eu faço o que eu quero, eu faço o que dá vontade, eu faço. E isso aí pra mim foi ruim, né? Porque Sim, quando você tem uma liberdade demais, você não sabe o que você faz. E era o que eu fiz. exato. Comecei a andar com algumas amizades, aí comecei a ter. Não comecei a usar com essa idade, né? 12, 13, 14 anos, mas comecei já a ter contato com amigos que já usavam drogas, que já fumavam escondido no banheiro da escola. Então comecei a ter esse contato, já começou a ficar mais familiar pra mim esse tipo de pessoa, esse tipo de ambiente, Ficou mais rotineiro, né? mais Ficou mais comum. rotineiro. E eu, com 12 para 13 anos, eu abandonei a escola praticamente, cabulando todos os dias pra ir pro fliperama. Eu acho que eu fui pra escola até Olha, abril. quem nunca matou aula, mas De você abril. Não, conseguiu eu abandonei, eu extrapolar. abandonei, eu Você abandonei. Eu literalmente. tinha amigos e amigas que faziam a lição pra mim no caderno. E pra minha mãe, às vezes ela olhava meu caderno, né? Pra ver lá e Ela não, tudo. não percebia a distinção das letras? Até que não, porque era bem parecida com a minha. Tinha uma amiga minha que a letra dela era idêntica à minha, né? E eu Olha, nunca. E ela tava achando. Num ponto eu acho que ela tava achando bom porque ela não tava sendo mais chamada por comportamento, né? Então eu acho que ela achou que eu tava melhorando. ela foi, E tipo, quando foi. sossegar e ele nunca nem tava indo. É por isso Não melhorou o melhorou porque já comportamento. não tá indo, não tem o que reclamar porque ele não tá lá, Não né? frequenta.
E só chamei ela pra ir na reunião, a última, pra fazer a rematrícula. E pra fazer a rematrícula, ela foi e voltou arrasada, né? Eu falei, não, quem é esse? Chamou todo mundo, ela ficou por último. Falei, mas meu filho tá aqui. Falei, não, deu abandono escolar, desde abril não veio pra escola. Isso era em dezembro. E pra ela eu tava indo todos os dias, tava, né? E como ela trabalhava na videolocadora, ela não tinha como vigiar se eu estava indo pra escola ou não. Ela não tinha nem como desconfiar, né? De ligar pra escola pra perguntar também, porque ela não desconfiava. E aí, desse momento em diante, eu vi como ela ficou triste. Aí que começou realmente a pesar. Falei, caramba, em vez de eu ajudar, eu tô atrapalhando, né? Uhum. Eu tô ajudando num ponto, mas no outro ponto eu tô. Então, tipo, ficou descompensado. Sim. E aí? E aí eu resolvi mudar as minhas Hum. atitudes na escola, né? Uhum. A partir dos meus 14 anos eu resolvi falar, não vou dar mais problema na escola. E desde então, ela nunca mais foi chamada. Tipo, de nota eu sempre fui um bom aluno, né? Nunca tirei nota vermelha, nota, qualquer atividade, tudo. Só que de comportamento já não era tão bom assim. Você era rebelde, meu Muito, Deus. Muito muito rebelde. rebelde. E aí, dos meus 14 anos, eu comecei a frequentar a igreja junto com ela, né? Meus Uhum. 12 para 13 anos, na verdade. E foi bem nessa época, depois mesmo que eu repeti de ano, que eu resolvi frequentar a igreja firme, pra, pra até compensar também aquilo, que eu vi que ela ficou muito chateada, muito triste, né? Em vez de eu estar ajudando, eu estava atrapalhando. E decidi me batizar pela primeira vez, né? Com 14 anos de idade. Nossa, muito novo 14 pra se anos. batizar. Eu não acho que até a decisão, assim, em si foi até tomada conscientemente. Hum. Só que eu pensava assim, né? Ah, se as coisas estão difíceis, depois que eu me batizar vai ficar mais fácil. Então eu tinha essa falsa sensação de Não. que. E não é, As vai coisas ficar mais continuam do mesmo difícil. Na jeito verdade, elas até. ficam mais difíceis, porque Ah. você assume uma responsabilidade Uhum. que, quando você se batiza, você assume uma responsabilidade, né? Tipo, as pessoas estão te olhando o que você está fazendo. E eu, pra mim, a todo momento, eu tomava como, assim, eu tenho que ser um exemplo, né? Eu tenho que levar, como eu estou seguindo um caminho, eu tenho que levar as pessoas que não conhecem esse caminho através do meu estilo de vida. E eu não vivi esse estilo de vida. Pra mim, eu tava na comunidade, no clube ali, no oba-oba, pra mim tava, entendeu? Tava Tava normal. tudo É. tranquilo. E isso durou só 2 anos. Com 16 anos eu saí. Né? Com 16 anos eu saí, comecei a namorar uma menina fora da igreja e é muito mais fácil ela me arrastar pra fora do que eu tentar puxar ela pra dentro, Arrastava né? pra dentro. E começamos a sair, às vezes a gente saía pra Hum. balada e tudo mais. Aí quando eu separei dela, aí que foi de vez, começou realmente assim, a decaída, né? Porque aí com 18 anos eu conheci umas amizades já do mundo do crime, né? Já conheci pessoas, traficante, gerente. E aí que eu comecei a usar droga, com 18 anos de idade. Comecei a fumar maconha, experimentei a primeira vez. Ah, não deu, não é tudo isso. Ah, experimenta de novo, experimentei de novo. Ah, e de novo. Aí pronto, aí gostei Aí e lascou de vez, aí aí foi de vez. desandou o barraco de vez, Aí aí já foi, foi. aí foi. E aí foi que eu comecei, eu tive contato mesmo com essas pessoas e bem na época da aeronáutica, né, eu tinha me alistado, então não conseguia emprego, porque nenhuma empresa contrata, né, homem com nessa fase. E ali eu comecei a fazer uns bicos na biqueira pra trabalhar, pra vender droga, pra ter um dinheiro, né? Tanto pra mim, pra comprar minhas coisas, porque eu não ficava gostando da minha mãe comprar tudo pra mim, e eu também pra me usar minha droga. Então eu comecei a trabalhar na biqueira pra me usar minha droga também. Eu tenho minhas coisas, eu quero ir pra balada, vou pedir dinheiro pra mãe com 18 anos de idade, tipo, eu ficava com isso na minha cabeça, né? Então eu vendia droga pra isso, até eu entrar na aeronáutica. Aí E eu aí? entrei na aeronáutica, aí deu um tempo, Uhum. fiquei tranquilo, né? Até conhecer os doidos de lá também, que lá também tem doido também. Como é que foi a experiência na aeronáutica? Foi muito boa, eu aprendi bastante coisa, Ah. aprendi companheirismo, você realmente ser companheiro, a pessoa precisar de você ali, você ter o seu ombro ali pra ajudar, tanto na força como no psicológico, como no emocional, porque ali teve muitos casos muito tristes, né, de pessoas com um emocional frágil, aonde tem relatos de pessoas ter se enforcado, ter se matado, ter surtado e atirado, porque lá você tem acesso à arma, você tem acesso a muita coisa, né? E a pessoa com um Entendi. psicológico que não está preparado, ela a qualquer momento ela pode surtar, né? Entendi. Então, ali eu tive acesso. Inclusive, um colega meu de turma, ele teve um acidente que ele chegou a falecer por causa disso. Brincadeira com arma.
E ele faleceu por causa Sério? disso, né? E o velório dele foi lá dentro da base. A gente sentia muito porque a gente era chamado de laranjeira. A Meu gente Deus. ficava de segunda a sexta lá. Como eu morava longe da base, eu não voltava pra casa. Você podia voltar todos os dias, mas eu não voltava. Eu ia no domingo à noite e voltava pra casa na sexta à noite. E de segunda a sexta a gente ficava lá. E ele também ficava, né? E a gente tinha contato todo dia, a gente brincava e tudo. E nessa brincadeira aí, que eu não sei, não lembro o que que ele foi fazer num dos portões, que tinha um banco lá, ele foi no banco sacar um dinheiro e foi no portão falar com não sei quem. E um dos soldados que estava lá foi brincar com a arma. Ele deu o golpe na arma e tirou o pente. Só que quando ele dá o golpe na arma, vai uma bala pra agulha, né? E aí, na hora que ele que dá um tiro a seco, só pra assustar, e acabou matando. Deu um tiro na cabeça mesmo do rapaz. Então, ali foi uma cena muito triste, porque eu vi ele, foi muito sangue, muita coisa assim que realmente pra mim foi chocante. E a gente Uau. convivia, né? A gente tava praticamente 3 meses ali já. Então a gente criou uma amizade, a gente tinha mais contato entre nós que dormíamos lá do que com os outros que chegavam, tipo, quem morava já perto da base ia embora todos os dias, chegava de manhã no mesmo dia. Então a gente não dormia, não passava as horas da noite, a parte da manhã, as primeiras horas também, não passava junto. Mas os que dormiam lá, a gente tinha mais, criou um vínculo maior. E também a gente, às vezes, no final de semana a gente ficava lá e a Uhum. gente ia, tinha umas casas noturnas, né, ao redor. E a gente ia, vamos marcar pra ir. A gente ia nas casas noturnas, se divertia, fazia Ótimo. Ele amizade. ia pro bordel no final de semana. Sim, sim. Às vezes até na semana também. Até na semana Até na também, semana também a olha, gente ia. que Não tinha nada pra legal. fazer. Falava, vamos ficar na base fazendo o quê? Aí ficava um ou dois lendo o livro e o restante, uns 15, ia pra Ia balada pra mesmo. balada lá. E ali foi uma amizade muito grandiosa ali que eu fiz. Tenho contato até hoje com amigos da aeronáutica. Tem amigos, inclusive, que tá lá até hoje. Né? Hoje já são sargentos, tem uns que passaram na prova de oficial. Né? Muito bacana. E eu fiquei lá um ano, né? O serviço obrigatório. Gostaria de ficar lá mais, mas o meu comportamento também não ajudou, né? O seu Meu comportamento é meio comportamento é suspeito, meu né? comportamento. Quando eu não tinha essa consciência que eu tenho hoje, meu comportamento era bem de rebelde mesmo, bem de revoltado. Eu era muito revoltado, né? Eu costumava colocar a culpa sempre nos outros das atitudes que eu tinha, sempre gostava de justificar por que que eu tô fazendo aquilo, e o verdadeiro culpado era eu. Quando eu percebi isso, aí sim que minha atitude mudou. Sim. Porque eu gostava de transferir a culpa, né? Pra outra pessoa. Sempre é a outra pessoa externa. Quando você não reconhece essa culpa, você não tem necessidade de mudar, né? Então, quando eu percebi isso, que eu mudei. E quando eu saí da aeronáutica, não consegui emprego. E pra onde eu voltei? Pra biqueira. Pra biqueira. Meu Deus do céu. Mas você E procurou emprego, tudo procurei. Eu certinho? fiquei durante. Como minha reservista estava presa lá, Uhum. porque teve alguns oficiais que não gostavam muito de mim, então resolveram me dar um chá de banco, né? Então eles prenderam minha reservista durante um tempo. E sem reservista a gente não consegue nenhum emprego CLT, né? Uhum. Então eu fazia um bico ou outro, mas não era direto que aparecia. E não era também o suficiente pra mim comprar minhas coisas, pra mim ajudar em casa, que eu gostava muito de ajudar em casa, essa questão. E então eu falei, olha, eu vou ter que arrumar outra coisa pra fazer. E Aí foi aí aonde você voltou pra voltei pra biqueira ali. biqueira ali. E assim, minha mãe, às vezes, ela perguntava o que que eu tava fazendo. Eu sempre menti pra ela nessa questão. Eu nunca. Você falava pra ela que você tava trabalhando do quê? Um tempo, como era próximo de uma padaria, essa biqueira, ela começou, eu falava que era segurança da padaria. E já tinha combinado até com o caixa, com o dono da padaria comprava com a gente, inclusive. Uau. E é combinado. Às vezes ela ia comprar pão lá com minha irmã pequenininha, meu padrasto. E eu ficava disfarçando, os clientes vinham até mim, eu disfarçava ali, ia lá pra fora pra ela não ver. E ela chegou a perguntar pro caixa lá, falei, ele tá trabalhando de segurança aqui mesmo? O caixa, não, ele é segurança nossa aqui e tudo, né? Então, como eu ficava o dia inteiro na padaria, aí os outros passavam também, vizinho passava, me via lá e comentava com ela, que sempre tem aquelas vizinhas fofoqueiras, né? Eu E sempre comentava tem. com ela. Então ela começou a acreditar, tipo, né? Graças a Deus eu nunca levei droga pra casa pra guardar essas questões. Nunca tirei nada dentro de casa também pra comprar droga. Então pra ela, ela nunca imaginou isso. Não chegava em casa drogado, porque quando eu chegava ou ela já tava dormindo, ou eu chegava quando já tinha passado toda a brisa, já tava bem, já tava Mas normal. você usava só maconha ou você usava outra coisa? Quando eu saí da aeronáutica, eu comecei a usar cocaína.
quando eu saí da aeronáutica. Ok. Comecei a usar Você cocaína. Que já aí saiu já. da maconha, já foi direto pra É, cocaína. eu não saí na maconha, eu continuei também com a Ah, maconha. continuou Eu com a fiquei com a maconha. maconha e com a cocaína Ah, perfeito. no tempo que eu saí da aeronáutica. Porque aí na aeronáutica eu comecei a ir pra algumas baladas rave também, né? Então você Uhum. começa a ter contato com drogas mais pesadas. E depois ali desse tempo, minha avó teve uma ideia teve uma ETEC que estava inaugurando perto da cidade da minha mãe. E ela falou: Olha, você não quer fazer? Vai ser a segunda turma, agora você presta o vestibulinho lá e eu pago até a inscrição pra você e para você fazer. E aí? Eu aceitei a fazer, passei no vestibulinho da ETEC e comecei a fazer técnico de informática para internet, né? Foi ali que eu comecei a ter uma percepção realmente Do que você queria do que eu queria fazer? fazer, né? E pela minha família ser muito assim, da parte da minha mãe, todo mundo sempre foi todo mundo da igreja, né? Minhas tias, tem duas tias que as irmãs dela da igreja, a família também, os meus primos sempre cresceram na igreja, minha avó também da igreja. Então eu tinha essa percepção de que por que que eu não volto? Tipo, eu tinha essa analogia. E eles falavam também comigo, minhas tias falavam, meus tios comentavam também. Minhas tias são, eu sou, tipo, ela fala, tem uma tia que fala que eu sou o sobrinho mais velho preferido, né? Uhum. Eu sou o mais velho, é o único, né, o preferido, mas ela Uhum. fala só pra. E eu tenho uma tia, a tia também mais nova, que ela cuidou de mim, ela cuidava de mim quando às vezes minha mãe saía com meu pai e deixava eu com ela e minha avó, né? Então teve um apego também, né? Ela cantava, me ensinava a cantar na igreja e tudo mais. Então eu tinha esse apego. E quando eu comecei a fazer a ETEC, eu tinha muita referência dela. Tipo, por que que eu não volto? Por que que eu não tomo esse tipo de atitude? E eu ficava me perguntando, mas atitude que era bom nada. Tipo, vinha o questionamento, aí fumava um, passava o questionamento, né? Meu Ou ia Deus. lá à noite e Chegou já. a ter batida na padaria, alguma coisa, da polícia lá, alguma coisa? Chegou várias. Uma Chegou que várias. chegou várias vezes. Uma que me marcou foi da Rota, onde a Rota, a gente viu que a Rota estava chegando, né? Aí o que estava trabalhando comigo, ele saiu com um pacote de droga, sem a Uhum. Rota ver, e jogou em cima do ônibus. E voltou pro mesmo lugar. Aí a Sim. Rota passou por detrás do ônibus e enquadrou a gente, E aí? né? Aí enquadrou, revistou, perguntou que a gente era, falou que a gente era segurança da padaria, o caixa confirmou, os copeiros confirmaram também. Não achou nada com a gente e liberou. Ficou ali mais ou menos uns 6 minutinhos no máximo ali, e liberou, né? Uhum. E aí? Só que aí o ônibus estava saindo e o pacote de droga estava em cima do ônibus. E aí tinha na rua de cima, tinha um acesso a uma viela. Então até o tempo do ônibus fazer essa curva de entrar na rua de cima, a gente foi pela viela correndo, né? E eu entrei na frente do ônibus dando sinal. E ele conversou com o motorista, ele subiu em cima do ônibus pela janela e conseguiu pegar A o pacote droga de de droga de volta. volta. Menino do E teve céu. outra vez também que a gente teve uma batida que a gente tinha colocado dentro do maço de cigarro, né? E colocamos embaixo do balcão Meu ali. Deus do céu. E eles revistaram a gente e também não acharam. E porque assim, a gente Vocês são era. criativos, Sim, né? sim, a gente tinha, Nossa, nessa questão, eu você morri. era criativo. Eu sempre tive muito receio de ser preso. Sim, Tipo, eu sabia que eu tava na vida errada, eu sabia que a qualquer momento podia acontecer, mas eu sempre tomava o máximo de cuidado possível. Tipo, se eu for sim. preso, vai ser um desacaso mesmo, porque eu tô nessa vida, mas não vai ser por falta de cuidado meu. Então eu sempre fui muito, tive muita questão. Às vezes dava mais trabalho as malabarismos que a gente fazia pra guardar e esconder a droga, porque demorava mais tempo pra servir um cliente, demorava mais tempo pra fazer a contagem, né, que a gente fazia a conferência, mas a gente gostava desse tipo, dessa falsa segurança de que pelo menos eu tentei. Tipo, eu posso ser preso, mas pelo menos eu tentei, né? Então eu sempre tomei muito cuidado com isso, pra não ser É que nem preso. aquele meme, né? Não ensina os ossos do ofício, você tá explicando os ossos do ofício. Porque assim, meu Deus, ok. É bem por aí. Tem bastante coisa. É porque, assim, quando você tá nessa vida, você não consegue enxergar com a visão totalmente periférica. Você Uhum. enxerga que é uma vida fácil, você enxerga que você nunca vai acontecer com você, vai acontecer com os outros. E eu via vários. Eu era um dos mais antigos que trabalhou lá, né? E nunca fui preso, graças a Deus, já quase várias vezes,
Mas eu via gente sendo presa a todo momento. Tipo, eu trabalhava no horário da manhã, por exemplo. Às vezes era de manhã e às vezes era à noite, né? Quando eu tava no horário da manhã, eu trabalhava num dia de manhã, eu ia pra casa à tarde e à noite ia pra uma balada, alguma coisa. Quando tava na balada, chegava a ligação. Fulano tá lá na biqueira, foi preso. Tipo, na biqueira que eu trabalhava. Entendeu? Eu Entendi. trabalhava à noite, aí passava o plantão pra quem ia trabalhar de dia. Chegava em casa, tomava um banho pra dormir. Fulano foi preso. Falei, caramba, acabei de sair daí. Ele foi preso. A polícia chegou aqui, 4, 5, 6 viaturas e levou. Então, tipo, eu escapei várias vezes, às vezes por não estar lá, e às vezes Sim. estando lá e os polícias não acharam. Teve uma vez que o polícia até chegou a me colocar dentro da viatura, só que aí eles procuraram, eles colocou dentro da viatura, tipo, pra me intimidar, né? Tentar. Uhum. Só que eu sempre conversei bem. Então, e eu Isso é. não ficava nervoso, Eu não tipo, sei mesmo se isso é devendo. bom, isso é ótimo, isso, meu Pra mim Deus. foi muito bom, Pra, né? né? Conseguiu se livrar. Consegui me livrar. Porque ele tentou me intimidar. Ele não achou a droga, ele sabia que eu tava na biqueira, porque ele passou lá de carro, diz ele, né? Que passou de carro a paisana e me viu servindo. Só que ele não achou a droga. Então ele colocou dentro da viatura pra tentar me intimidar, para tentar. Só que eu não tremia. Tipo, que pra mim não ia acontecer. Eu falei, mano, o cara não achou nada, ele vai me levar na delegacia, vai bater e vai voltar. Entendeu? A não ser que Uhum. ele me forge. Aí tem que colocar um advogado em cima, né? Mas aí eu sempre tive essa consciência. Eu falo, não vou tremer, eu vou conversar bem, não vou gaguejar. E vamos conversar, e vamos pra conversa. Se ele me ouvir, pra mim já tá ótimo. Eu só preciso que ele me ouça. Se ele me ouvir, pra mim já tá. E Já realmente ele me ganhou. ouviu. Ele E me aí ouviu, eu falei, ele. doutor. Olha, eu chamava de doutor, nunca chamei de senhor, né? Porque senhor já caracteriza que o cara deve. Porque a gíria de quem chama a polícia de senhor ou é ex-cadeiro ou é realmente a pessoa que deve. Pelo menos no nosso convívio ali, né? A gente é como isso. O doutor, o polícia, né? Seu guarda não, porque tem muitos que não gostam de seu guarda, chamam de seu guarda e ficam bravos. Não sei por que também, né? Mas vai de cada um, como é porque às vezes pode interpretar de uma maneira um pouco pejorativa, né? Também, né? Uhum. E eu falei, doutor, você não achou nada, você tá vendo que eu tô aqui, eu tava realmente ali fumando baseadinho, o baseadinho tá até ali, ó, a ponta dele ali. Se eu quiser me levar, você vai levar, mas você sabe que você tá levando um inocente, né? Se sua consciência for dormir de noite aí, se eu conseguir dormir com isso à noite, pra mim. Meu Deus Aí, do tipo, ele céu. conversou com outro lá do lado, bateu na. Aí a rádio tocou. Porque acho que eles demoraram 40 minutos procurando e não acharam. Aí, como a viatura fica muito tempo num local, o Copom, Sim. ele liga, né? Ele bate o rádio pra perguntar se aconteceu alguma coisa. Aí falou, eu vou puxar só seu RG aqui então, só pro que o Copom pediu aqui, pra perguntar uma posição, né? E se você deve alguma coisa, eu falei, não devo nada pra justiça. Nunca fui preso? Nunca fui preso. Olha que se eu bater aqui e tiver devendo, eu vou te levar. Eu falei, não, pode conferir aí. Aí ele puxou meu RG, não deu nada e falou, olha, dessa vez você escapou, mas eu vou te pegar ainda. Aí eu falei, não vai pegar não, porque eu não faço nada, doutor, fica em paz. E saí rindo, né? Então, assim, teve situações. Outra situação também, Hum. eu tava na gerência já nessa época, eu fui subindo de Você cargo, foi né? subindo, você Fui chegou a subindo ser de cargo, cheguei a gerente. ser gerente. E eu tava na gerência nessa época. Hum. E na gerente eu não ficava muito tempo lá, né? Até porque ficava muito exposto. Então eu ia lá, buscava o dinheiro, deixava a droga e ia pra casa. Ou ficava por aí, fazia alguns peão por aí que a gente falava, né? Os peão aí de vida louca. O que é E peão de vida peão é louca? ficar Peraí. andando por aí. Tipo, eu vou visitar um parque hoje, ou eu vou em tal balada, eu vou em tal lugar. Tipo, não Ah, ficava tá. no local assim, em si, né? Ficava sempre, como eu já morava sozinho nessa época, então às vezes eu ficava em casa, né? Mas eu não gostava muito de ficar em casa porque vira e mexe era alguém chamando lá e era muita função dentro da minha casa, eu não gostava. Eu sempre gostei de ser bem reservado, questão da minha casa. Tipo, tinha amigos meus do tempo da biqueira que não sabia nem onde eu morava. Quando eu morava com a minha mãe. Quando eu morava sozinho também não sabia onde eu morava. Porque eu não gostava de ninguém ficar batendo na minha casa, né? Eu sempre fui reservado nessa questão. E pra mim, quando eu comecei na gerência, eu comecei até a juntar um dinheiro, Uhum. né? Eu falei, eu vou juntar um dinheiro, eu vou sair dessa vida. Só que você tá ganhando dinheiro fácil, você não pensa em sair. Você vai criando essa ilusão, tipo, eu saio quando eu Teoricamente não quero. é muito fácil também não, viu? Porque você tem que ficar ali mentindo, fazendo É, mas aí malabarismo, você isso não, aí. ó, você acorda a hora que você quer. Ah, Você ganha uma porcentagem boa, porque o que muitos ganhavam em um mês, salário mínimo ali ganhava em um mês, eu ganhava em 3, 4 dias. Tipo, né? E na sim. gerência eu ganhava em um dia.
sem fazer nada, tipo, sem fazer nada assim, né? Sem esforço, né? Eu falo trabalho, ter horas comercial ali, ficar 8 Sim. horas dentro de um estabelecimento ou fazendo algum tipo de prestação de serviço. Então, teoricamente, é fácil. Não é fácil porque você se arrisca a sua liberdade. Então, nenhum preço vale a sua E a sua liberdade. vida? E a sua vida? É, a minha vida, na verdade, né? E só que a gente você não pensa nisso. Porque, tipo, geralmente quem tá nessa vida não tem nada a perder. Pelo menos pensa que não tem nada a perder. Não tem perspectiva de futuro. Tipo, eu quero fazer o meu agora, eu preciso comer, eu preciso pagar minhas contas, preciso comprar minhas coisas e eu vou fazer o que eu tenho que fazer. E é por isso que sai pra roubar, pra traficar, pra fazer o que tem que fazer, porque tem a sua necessidade do agora, entendeu? Entendi. E não enxerga as consequências. Ah, e se eu for preso? Não, não tem essa, porque até entre nós, que falava assim, ah, mas eu não vou fazer com medo de ser preso. Ah, então você não é pro crime. Se você tem medo de ser preso, você não é pro crime. Tipo, porque o crime, Hum, justamente, ele já prega isso. Tipo, que se você tem medo de ser preso, essa vida não é pra você. Né? Eu não tinha medo porque o medo ele não me travava, mas eu sempre tive um receio. Até porque a minha família, né? Pensava muito, falando, minhas tia, minha avó, minha mãe, o que vai pensar? Eu preso? Eu já pensava assim, falando, não vou querer que minha mãe me visita, eu vou ficar anos sem ver ela. Eu, tipo, pensava muitas coisas assim. uhum. Só que era momento, tipo, era flashes de momento. Tá bom, aí passou. Aí passou e ia pra biqueira de novo, entendeu? E quando eu tava na gerência, teve um dia que era um aniversário de um amigo nosso. Eu ia passar lá pra pegar dinheiro e pra comprar as coisas, né, do Sim. aniversário, ia fazer aniversário lá na minha casa. E quando eu fui lá pra pegar o dinheiro, teve uma batida da Polícia Civil. E pegou todo mundo, pegou eu junto, pegou só na minha carteira tinha R$ 5.000. Eles pegaram na carteira e ficaram felizes, né? Porque só comigo falaram, ah, chama o gerente. Aí levaram a gente preso até a DP. No fundo da DP, antes deles entrar com a gente algemado já, eu chamei o polícia falando, não tem acordo, não tem conversa, não, a gente vai chegar aqui, já vai ser preso, assim, doutor, não tem conversa nenhuma, não tem nenhum acordo pra gente conversar. Ele, que acordo você quer fazer? Eu falei, vamos conversar da melhor forma, vamos terminar isso aqui da melhor forma, ninguém precisa se prejudicar, né? Hum. E aí eles conversaram entre si e levaram a gente pra uma padaria, próxima do DP. E ali eu já senti falar, já me ouviu, eu sempre tinha nessa, o polícia só precisa me ouvir. Se ele me ouvir, é porque também depende muito do polícia, né? E aí eles levaram pra gente pra padaria, aí eu liguei pros donos da biqueira, falei, a situação é essa, pegou eu, pegou o vapor, pegou mais três, que não tem nada a ver aqui, mas tava junto, pegou também. Pegou a menina também que tava no bar também, na época a gente ficava dentro de um bar, né? Pegou a menina também, que a menina tentou passar pano pra mim. Então falou, você é cúmplice dele, que você tentou passar pano pra ele. E eu falei pros caras, pros donos, falei, olha, pegou nós aqui, e os caras, a princípio os caras pediu 50 mil. E eu não tinha esse dinheiro. Aí eu falei, olha, pode levar preso. Eu não tenho. Pode levar preso. E aí? Aí os caras, mas você tem certeza que vai levar preso? Eu falei, assim, ó, 50 mil? Não tem 50 mil. Pode levar preso. Aí vai dali, vai de lá. Aí tá bom, vai, 20. Eu falei, também não tenho. Vocês já pegaram 5 aí, eu tenho mais 5. Dá 10. Aí eles conversaram, mas só 10, que não sei o que. Eu falei, falei assim, ó, no pleno domingo desse aqui, tá em 5 caras aí, ganhar 2 mil cada um. Tá ganhando até mais que eu, não tá bom? Só acha que atrasar meu lado, me levando pra cadeia é mais benéfico pra vocês, é a consciência de vocês. E, tipo, eu sempre fui muito bom nos argumentos, sabe? Ah, e aí? E aí eles conversaram entre si, aí eu liguei pro dono, o dono concordou em dar os outros 5, né? Que aí saiu do bolso dele. Aí eu dei 5 do que eu já tava comigo, que era realmente da biqueira. Tinha um lucro meu também, mas não era todo meu. E eles deram mais 5, totalizando 10 mil. E aí Pra... você foi livre. E aí ficamos livres, aí soltaram a gente. Soltaram todo mundo, né? E da outra vez eu acordei, nessa mesma casa, eu acordei com a polícia na minha porta. Meu Deus do céu. Já não bastava Eu um, acordei, foi de eu novo. acordei na madrugada, com a polícia na minha porta. Ah, E, e aí eles ligaram a lanterna ali pela janela, né? E mandaram abrir a porta, abrir a porta. E aí começaram a revirar tudo, porque foi uma denúncia realmente, né? Não tem nem ideia do que foi, mas foi uma denúncia. E nessa época eu também vendia lança-perfume, né? Eu vendia por fora, assim, vendia lança-perfume por fora. Tinha
as drogas da biqueira que eu trabalhava, mas eu vendi lança-perfume por fora. Às vezes, quando eu ia para alguns lugares, assim, eu comecei a ter um novo empreendimento por fora Você do que eu já começou a ter estava, uma né? clientela fazendo um por fora, fazendo um Isso, fazendo extra, um já extra, novas tava fontes, né? novas fontes de renda, É, meios de drogas. não aconselhável, mas era Não, não não, aconselhável. literalmente não aconselhável. E então, aquilo pra mim, quando eu tava conversando ali com eles, tinha um polícia que eu percebi que tava muito alterado. Ele tava com Uhum, muita raiva. Ele já chegou me algemando, já queria me bater, os outros que não deixaram. E eu, como fui da aeronáutica, eu sei ver patente, né? uhum. Eu falei, então eu vou no comandante, vou grudar no comandante ali pra mim conversar com ele, porque é ele que vai falar a palavra final. Se os outros falar que vai levar, ele falar que não vai levar, não vai levar. Eu já tava algemado já, e eu comecei a conversar com ele, inventei uma história triste pra ele, sabe, Meu Deus. de uma situação ali totalmente inexistente, e ele foi me dando ouvidos. Que situação inexistente. O que que você Eu inventou? falei pra ele que eu tinha uma filha que tinha Ah, um problema ósseo, que precisava do tratamento, por isso que eu tava nessa vida. E a mãe dela não cuidava, deixava ela com a minha ex-sogra pra ir pra balada e tudo, e deixava a menina lá, e não cuidava da menina, deixava a menina abandonada, e era eu que cuidava, eu que comprava as coisas e tudo, e eu que pagava o tratamento era caro. E ele foi acreditando. E aquela história eu não tinha pensado em nenhum momento, aquela história veio na hora pra mim ali, fui criando ali na hora, foi real time ali mesmo, né? E ele foi acreditando, aí ele. Tá, aí eles acharam na minha casa, eles acharam um galão de 5 litros de lança na minha casa. sim, E acharam maconha que eu tinha comprado pra consumo. Acho que tinha ali umas 20, 30 gramas mais ou menos que eu sim. tinha comprado pra consumo. Eles acharam e levaram. O lance eles jogaram no vaso, não jogaram fora, e a maconha eles levaram. E aí ele falou: te dou 2 dias pra você sair dessa casa, né? O sargento falou. Eu falei: não, pode deixar, eu saio. E parar com essa vida. Que eu vou voltar aqui e ver se você tiver com droga aqui de novo, da próxima vez eu te levo preso. Não quero saber. Sofia vai morrer no hospital, eu não quero nem saber. E aí? Aí eu, tudo bem. No outro dia eu já voltei. Voltei pra casa da minha mãe nesse tempo, né? Você É, largou tudo ali, larguei você? tudo. Do jeito que tava a casa, eu não no máximo eu tirei 2 sacolas de roupa. Só. Que foi minhas roupas ali. E nem tirei todas as roupas também. Deixou tudo Deixei que você tinha. tudo que eu tinha. Cama, guarda-roupa, geladeira, fogão, E videogame, depois de 10 televisão. dias eles voltaram? Voltaram. Eu fui chamado pra assistir um jogo de uns colegas nossos que jogavam futebol. Uhum, A gente tava lá no campo assistindo o jogo e aí me ligaram. uhum. Você tá em casa? Eu falei, não, por quê? Ah, porque tem 4 viaturas aqui em frente à sua casa. Meu Eu falei, Deus. nossa, mas entraram? Falei, entraram, estão lá dentro revirando tudo. Aí eu realmente falei, nossa, a polícia ele cumpriu, né? Com a palavra dele, né? E Cumpriu, eu ele também cumpri com foi. a minha, que eu falei que eu não ia estar lá mais lá. Sumiu. Não, não. E aí, Ah, quando meus vizinhos entraram na casa, depois que eles foram embora, que deixaram tudo aberto, eles falaram: não, tá uma bagunça aqui sua casa. Tá tudo revirado, o colchão tá rasgado, o guarda-roupa tá aberto, as roupas tá tudo no chão. Eu meu falei, mas eu não volto aí, Deus. mas nem que me pague. Aí deixei as roupas pro filho do dono da casa, que ele que voltou a morar lá, né? Deixei as roupas pra ele. Falei, pode ficar tudo pra você, televisão, não quero nada, cara. Precisa. Ah, eu compro de você. Não quero também o dinheiro, fica em paz. Aí eu inventei uma história triste pra minha mãe e consegui voltar pra morar com ela, Que né? história que você inventou pra sua Eu falei mãe? pra ela que eu tinha brigado com o dono da casa. A gente tinha entregado a casa, entendeu? E como era a casa numa comunidade bem perigosa, assim, né? Porque ela sempre teve uma visão de uma comunidade ser perigosa por causa justamente de venda de droga, de assalto, essas coisas, né? Uhum, Ter entendi. diretamente esse contato. E ela me apoiou, porque ela não queria, ela não gostava de onde eu morava. Né? Eu chamava ela assim, às vezes, pra ir em casa, às vezes fazia um churrasco familiar, ela, minha irmã, meu padrasto, e ela não gostava, mas porque você tá morando aqui, que não sei o que, não tem outra casa pra você morar. É E que eu, você, tipo, é perto do meu trabalho. sim, e eu sempre falava, não, porque eu gosto da minha liberdade, né? Porque assim, muitas das vezes as pessoas perguntavam, mas você brigou com a sua mãe, que você não tá morando? O cara não casou, por que que não, né? E eu sempre gostei da minha liberdade, e eu não queria que minha mãe visse as coisas que eu fazia. Do jeito que eu chegava em casa às vezes bêbado de madrugada, eu tava sozinho, ia tomar um banho e ia dormir. Não precisava dar satisfação pra ninguém. Ela também se preocupar da onde eu tô, se você tá morando lá, se eu tô morando lá, eu tenho que dar satisfação. Mãe, tô chegando, vou chegar 4 horas da manhã, vou. Então eu nunca gostei disso, de dar satisfação. Então eu queria ter minha liberdade. E aí eu voltei, né, a morar com ela. E aí eu via ela indo pra igreja e tudo mais, eu falei, olha,
eu tomei a decisão, falei, ó, eu vou ter que voltar pra igreja, porque não dá pra acompanhar, até como modo de agradecer também dela ter me acolhido novamente, né? Sim. Aí eu resolvi voltar pra igreja, resolvi parar também, aí eu parei de usar droga, parei de fumar, parei de beber, fiquei um tempo, e me batizei, e De fiquei novo. de novo, e fiquei tranquilo, Por quanto tempo você ficou? 2 anos, 2 anos. 2 anos. Fiquei 2 anos bem tranquilo mesmo, não. Eu tinha até o contato com as amizades e tudo, mas eu falava, não, tô de boa, quero mais nada, não quero mais. Consegui arrumar uns bicos nesse tempo, então eu trabalhava às vezes com um irmão da igreja, de ajudante de pintor, outras vezes eu trabalhava com algumas coisas que aparecia de informática pra me fazer, algum design, algum site, alguma coisa, né? Uhum. E nesse meio tempo ali, teve um amigo meu que me indicou pra trabalhar como vendedor de chip da Nextel, Hum, né? E aí eu falei, olha, eu acho que é uma boa. Aí, depois que eu vi que era totalmente comissionado, falei, eu sei, se eu não vender, eu não não ganha. ganho. Aí eu fiquei um mês, né, batendo de porta em porta pra vender. Consegui vender alguns, mas não chegou nem a dar um salário mínimo na época. Falei, não, isso aqui não é pra mim, não. Ficar batendo de porta em porta pra vender, isso aqui não é pra mim, não. Aí um amigo meu, a namorada dele trabalhava como recepcionista de uma escola de curso profissionalizante. E eu tinha sempre essa referência, porque eles me conheciam como o traficante estudioso, né? Porque o tempo que eu tava na biqueira, eu tava na ETEC, Meu Deus. né? Então eles tiravam até barato. Falaram, acabei de chegar da ETEC, tá estudando e vendendo droga? Eu falei, porque eu tinha essa percepção de É que o eu não queria aquilo traficante que pra mim. estuda. Porque eu tinha essa percepção comigo que aquilo não era pra sempre, que eu não queria aquilo pro resto da vida. Tipo, não vou ficar velho com 40, 50 anos traficando. Não, não quero. Mesmo se chegar a gerência, a dona não tinha essa ambição, né? Eu fui subindo de cargo porque eu fui mostrando serviço. Meu serviço era efetivo, não dava prejuízo, vendia, entendeu? Uhum, Então você entendi. sobe de cargo ali, é natural. E eu falei, não, não quero, não quero. Aí ela me indicou como teste de professor lá nessa escola. E eu fui fazer o teste, passei no teste e comecei a dar aula. Muito bom. Aí foi aonde você Ali começou a entrar Aí para despertou meu docência desejo, isso. Aí despertou meu desejo realmente de dar de aula. dar aula. Foi essa parte aí. E aí, é, é, tirei, né, da minha vida essa parte das amizades que eu tinha, me afastei de todo mundo, dos traficantes e tudo mais, me afastei. Só que eu não Uhum. parei de usar drogas. Eu Você ainda ainda continuava. fumava. Eu fumava, aí nessa época minha mãe já sabia. Só não fazia na frente dela, mas ela já sabia, Ela sabia que né, você usava que eu maconha. usava maconha. E que eu bebia também muito também, porque já me viu chegando bêbado. Ah, ela te viu chegando. Mas você ainda continuava com a cocaína ou não? Era bem de vez em quando. Bem de vez em quando. Nesse tempo era bem de vez em quando. Você já chegou a usar quanto de cocaína? Olha, numa noite, eu e um camarada meu, a gente chegou a cheirar 50 gramas. Numa 50 noite. gramas é. Dá mais ou menos. É 1 grama, mais ou menos 50 pinos. Quase metade de um pacote porque um pacote que a gente vendia era de 100, né? Hum. Quase metade de um pacote, R$ 500 Uhum. de cocaína numa noite. Você tinha nariz? Mal lhe pergunte. Na verdade, não muito. Como eu tinha sinusite e rinite, eu tenho ainda É. sinusite e rinite, então eu vivia atacado. Por causa justamente também da cocaína, né? Meu Só que ninguém Deus. desconfiava, porque meu nariz vivia ruim, né? Então ninguém desconfiava. Falava, a sinusite tá atacada e tal. Tudo bem, tipo, a sinusite tá atacada. Minha mãe não desconfiava, meus familiares, ninguém desconfiava, né? Então, é, é, foi uma noite ali bem intensa. A Ah, gente foi mesmo. começou, foi sete Vai- horas da Meu noite, Deus. paramos 6 horas da manhã, foi quase 12 horas usando droga. Isso é bem intenso. Intenso mesmo, Intenso. bem intenso. Fora assim, né, que eu já passei, eu já fiquei 9 dias virado, sem dormir, Sério? sem dormir. Eu ia pra casa pra tomar banho, trocar de roupa e voltar pra rua, cheirando, bebendo cerveja. E comia uma coisinha ou outra ali, porque não dá fome, a cocaína tira a fome, você não sente fome, você sente muita sede, mas fome você não sente. E fiquei 9 dias. Eu comecei numa sexta-feira, virei o final de semana, virei a semana e parei no domingo, no outro domingo.
Aí na segunda-feira Tá eu comecei vivo a passar como? mal. De repente, aí você resolveu passar mal, assim, Na né? segunda-feira, Na do nada, segunda-feira, do nada. passando mal. Acho que é porque eu parei, vou usar mais. Tá faltando aqui no organismo. Aí eu fui pro hospital, aí eu me deu aquela de me pesar, né? Eu falei, vou me pesar, porque eu tinha perdido 12 quilos em uma semana. Também, né? Né? 12 quilos. Ó o motivo. Ó o motivo. E aí eu tive essa consciência, falei, meu, tá fazendo muito mal pra mim. A cocaína em si, né? Eu vou diminuir. Aí eu dei uma diminuída, só que a maconha pra mim, na época, eu tinha que a maconha não fazia mal. Porque tinha pessoas ali, tinha professores, meu, que fumavam, e professores lá nossa, eu faço doutorado, eu dou aula em faculdade, tudo, fumar um baseadinho não dá nada, tipo, é social, tipo, virou, tipo, algo tão normal quanto o cigarro, né? Ah, é proibido por ignorância do governo, por essas coisas, tudo, era tipo esse tipo de conversa que tinha, né? Uhum. Só que eu, quando comecei a faculdade, na minha primeira faculdade que eu tranquei, que foi jogos digitais que eu comecei a fazer, eu comecei a ver que aquilo estava fazendo mal para mim, porque eu não estava retendo tudo aquilo de conhecimento que eu queria. Eu tinha uma aula aqui, saía depois para fumar. Quando eu ia trabalhar, eu não lembrava quase da aula. Eu falei, meu, isso aqui se é tão bom assim, por que que tá fazendo esse tipo de mal para mim? Né? Não tem por que tá fazendo mal dessa forma. E aí eu comecei a ter essa consciência, mas ainda era só uma luzinha ali No fim do no fim do túnel. túnel. Tipo, eu tinha consciência, eu sabia, só que eu não tomava atitude pra fazer ao contrário, pra parar, na verdade, né? E comecei a dar aula. E às vezes ia dar aula chapado, só que eu tinha o meu kitzinho, né? Então ninguém percebia. Era o colírio, a escova de dente, o perfume e o creme de mão. Então Olha, ninguém percebia. Tipo, tava quem entrava na sala de aula. Só que as minhas atitudes também eram as mesmas. Eu não me enrolava para dar aula. Eu dava aula super fluida. Às vezes até mais divertido, pelo menos que os alunos, feedback dos alunos. Porque, nossa, a aula de hoje foi boa, hein, professor? E a aula de hoje não tá sendo por quê? Porque ontem eu tava chapado e hoje não. Então, tipo, tinha esse feedback. Só que eles não sabiam, né? Nenhum aluno meu sabia nessa questão. Agora vai ficar sabendo, né? agora já tá Agora vai ficar sabendo. sabendo, tá. Mas enfim, seguimos, né? O professor dá aula chapado, É. mas tá tudo bem. E. Só que também eu nunca dei esse exemplo. Tipo, é normal, sempre, minha opinião sempre foi ao contrário. Ó, não use drogas. Sabia que tinha alunos que usava, conversava com esses alunos. Até porque também eu falava assim, eu uso, mas ninguém precisa saber. E eu não Uhum. quero que ninguém comece a usar também se eu tô usando. Entendeu? Ah, o professor usa, não dá nada, vou usar também. Tipo, não ter eu como exemplo. Então eu sempre me preocupei com essa questão. Era melhor Porque, ninguém saber. sim, sim. Porque, querendo ou não, tem alunos que tiram você como referência, né? Você é o professor, você tá ali, e tem alunos que falam, eu quero estudar tanto para chegar onde ele tá. E justamente eu falo, não, 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 querido, não queira, não não queira. queira. Então eu sempre Ah, me preocupei nessa questão, então eu sempre escondi as 7 chaves, de ninguém da escola sabia. Só um professor que saía comigo na balada, às vezes, ele sabia. Só que ele era bem de boa. Ele era na dele também, bem de boa. Ele só bebia, não usava nada, fumava cigarro, mas não usava nada de droga. Mas eu, quando saía com ele, assim, saía só nós dois pra outras baladas ali, eu fumava um baseado, ele via, né? Eu fumando e tudo mais. Também não oferecia pra ele. Falei, também não vou desandar o cara também, né? sim. Mas eu sempre me preocupei com essa questão. E eu fiquei 1 ano e meio nessa escola, Uhum. dando aula nessa escola, e teve alguns problemas, mudou a direção e tudo mais, fizeram algumas faltas de pagamento, começaram a atrasar pagamento, começaram a não pagar aulas, hora extra pra gente, começaram a não pagar também. Eu falei, olha, pra mim já não dá mais. Aí eu saí, pedi as contas e fiquei desempregado de novo. E aí? E aí, nesse tempo, Deixa eu ver, eu voltou a já tinha, traficar. nesse tempo, quando Ele eu ainda parei de responde. dar aula, eu já tinha saído da igreja. Uhum. Por quê? Porque eu tinha muita pressão psicológica, né? Eu Hum. peguei muito fardo, digo assim, pra mim, muita responsabilidade, que eu não tinha uma maturidade que eu tenho hoje. Eu enxergava aquela maturidade, tipo, as pessoas, você faz, e as pessoas não dão valor, tipo, não reconhecem. Eu tinha um bloqueio de necessidade de aprovação, que eu precisava ser aprovado por Entendi. alguém. Eu precisava que alguém elogiasse o que eu estava fazendo, porque senão não estava bom. E mesmo que eu fazia o meu melhor, eu tinha esse tipo de necessidade. E quando ninguém elogiava pra mim, eu falava, olha, não tá bom, não tá legal,
pra mim eu tô nadando em círculos, pra mim não tá dando certo, não quero mais. E aí eu voltei a fumar cigarro, foi o pontapé ali, né, o inicial novamente, de fumar cigarro escondido, aí, tipo, às vezes ia pra igreja com cheiro de cigarro, o pessoal me estranhava, mas não falava nada, né, ia pra balada na sexta-noite, sábado de manhã e tava na igreja, já meio sem dormir. Daí eu comecei a fazer esse tipo de atitude, comecei a falar, olha, meu, se é pra fazer isso, eu prefiro já sair fora de vez. Porque pra ficar um pé lá, um pé cá, eu tô sendo hipócrita, tanto com um lado como com o outro. Então já saí de vez, já resolve o que tem que resolver. E aí eu saí mesmo, tomei coragem, saí de vez e voltei a traficar. Bem, foi bem nessa época, começou a pandemia. E aí, como é que Começou a foi? pandemia. Bati aqui no microfone, mas e aí, como é que foi traficando na pandemia? Olha, foi, não vou falar que foi tranquilo, porque nunca é, né, tranquilo. Mas, Mas foi tipo, bem diferente. continuou mesmo traficando, não Não, o parou. fluxo noturno, ele não parou na pandemia. Tipo, fechou o comércio, fechou Tipo, tudo. lockdown, todo mundo é em pavor e você ali vendendo a droga ali, o Mas pessoal. se eu tinha pra vender, tinha gente pra comprar, tinha gente. Então, isso que é o. Exato. A pessoa não respeita, Não, não não. É porque respeita. quem vive esse tipo de vida noturna, de balada, essas coisas, não liga pra essas coisas. Olha, Tipo, é irresponsável. coronavírus, vamos encher a cara de álcool, que o álcool é imunizante. Tipo, era Meu bem essa, não tem Deus, problema, vamos beber que o álcool é contra o corona, meu né? Deus. Tipo isso. Então a gente nem se preocupava e eu voltei a vender, né? Nesse meio termo, às vezes aparecia uns bicos pra me fazer de umas aulas, né? Freelancer pra me fazer Uhum, assim, eu ia fazer e tudo, mas continuava ainda na na biqueira. biqueira. E até final do ano passado. Final do ano passado. Na verdade, eu parei de traficar mesmo, foi 2021. 2021 eu Parou, parei de parou. traficar, parei. Foi que eu decidi sair mesmo de vez. E aí no Então ano tem dois passado, anos. tem 2 anos. E aí no ano passado, eu tive uma oportunidade, no ano retrasado, na verdade, 2021, que eu tive a oportunidade de dar aula em escola pública. Eu recebi uma proposta de dar aula em escola pública para curso técnico, Olha que né, do legal. novo programa, do Novotec. E aí foi que eu resolvi mesmo. Falei, olha, agora que eu tô aqui, eu parei mesmo, não volto, não tem possibilidade de eu voltar. Eu decidi mesmo fazer isso. Mesmo usando droga. Tava usando droga ainda e tudo. E aí, quando eu comecei a dar aula na escola pública, eu via muito de mim em muitos alunos, tipo, na rebeldia, de pais separados. Eu ia na reunião dos pais, eu conversava com os pais, eu via a necessidade que os pais tinham de conversar com os alunos, e muitos pais também não conversavam. E eu tava me vendo naqueles alunos ali. Eu falei, meu, eu gostaria muito de ter um professor que falasse as coisas que eu falo com eles, porque eu não tive, né? E eu também não tinha muita amizade com o professor, porque eu era aluno muito rebelde. Então os professores, tipo, não ligavam muito. Eles ficavam pé da vida comigo porque eu tinha nota boa, mas meu comportamento não era dos melhores. Então não tinha um vínculo com os alunos, né? Com o meu professor, na verdade. E com os Sim. alunos eu sempre me propus a isso. Falei, olha, eu vou ser um professor que eu gostaria de ter. Foi essa proposta realmente que eu coloquei pra mim mesmo pra continuar sendo professor, porque a primeira vez foi uma experiência, né? Uhum. Falei, olha, vou ver se dá certo. Agora, quando eu recebi essa proposta em 2021, foi que realmente falei, não, agora eu vou ser o professor que eu gostaria de ter. Eu vou conversar, eu vou dar conselho, eu vou. E eu tenho alunos até hoje que conversam comigo, não são mais meus alunos, mas me chama de professor, a gente pratica esporte junto, né? A gente marca pra ir num parque junto, faz um piquenique. Então, assim, é bem legal esse feedback. Teve alunos, inclusive, que já se abriram comigo, de que não poder ter conversado com os pais e conversou. Viu em mim uma pessoa confiável para conversar sobre problemas que estava Sim. tendo. Então, assim, para mim foi muito bom ter essa É referência gratificante essa gratificante. confiança que eles têm em você. Sim, para mim foi muito bom. Eu falei, caramba, é uma responsabilidade que eu tenho. Sim. E sempre escondi de tudo que eu fazia. No máximo que sabia que fumava um cigarro e bebia. Nenhum deles sabia que eu usava droga, que eu fumava maconha. Na verdade, é mais a maconha. A cocaína era muito difícil. Desde 2020 e 2021, eu comecei a usar bem menos cocaína, mas maconha era diariamente, né? Então, eu nunca deixei escapar isso pra nenhum dos meus alunos. Eu já cheguei a ter 210 alunos. Meu De um Deus. ano só. Em 2021, eu tinha 5 turmas diferentes. Então, chegou a ter 210 alunos. E eu nunca deixei escapar nenhum momento que eu usava maconha. Olha, alunos de Nunca. 2021 agora vão saber que Vão você saber. usava maconha. Tem uns que falam comigo até hoje, tem contato comigo até hoje.
Aí Mas fala, não tem problema, não, professor, é passado, é bom que é eles passado, já é bom que foi, eles já vejam e não aconteceu. façam, não Exato. façam, porque embora muitos falam que não dá nada, que não é prejudicial sim, porque é algo que não é prejudicial no momento, mas é algo que você não consegue começar e largar também em pouco tempo. Você tem que ter muita força de vontade e eu digo também até ajuda divina para você largar, porque é um processo químico muito dolorido. E eu Uhum. só consegui parar porque eu falo que eu desafiei Deus. Porque eu via muito o chamado, né? Nessa questão que eu me sentia muito vazio. Agora, essa casa que eu tô morando, desde 2021, eu sentia muito vazio. Tipo, eu fazia festas na minha casa e ia todo mundo embora, eu ficava lá com a casa vazia. Eu falei, caramba, meu, é essa a vida que eu quero pra mim? Tipo, é isso? Vem todo mundo, zoa, bagunça, usa droga, todo mundo junto, bebe, tudo. Depois vai todo mundo embora, eu fico aqui sozinho e solitário e sem nada pra fazer. E tipo, sabe aquele vazio que vem depois, aquela depressão pós-droga? É tipo aquilo ali, Não sei, entendeu? porque eu não uso. Mas é tipo aquela de depressão pós-droga, sabe? Mas- E eu falava, não, não é Eu isso que eu acho que quero é pra mim, mais a não. solidão Sim, mesmo de sim. estar ali. Porque nesse mundo você tem amigos copo, amigos droga, né? Então, Amigos amigos balada, amigos balada. museus. Sim. É, Né? vai Você não indo. tem uma amizade de verdade, eu tenho duas hoje. Né? De fora. Agora da igreja eu tenho bastante, porque na igreja eu consegui encontrar bastantes amigos que Então, depois de 2021 que você voltou a dar aula e você voltou para a igreja, como é que foi esse. Porque agora 2021 eu você tá tava na fora da igreja, igreja. né? Agora eu tô. Então, como é que foi Em voltar para a igreja? 2021 eu tava fora ainda. Sim. Eu voltei, foi final do ano passado. Foi quando eu resolvi procurar as coisas do inteligência emocional, desenvolvimento. Foi quando eu comecei a assistir os vídeos do Pablo. Que daí E você eu vi que ele resolveu falava isso. dar uma amadurecida maior em você mesmo, olhar para dentro de si mesmo. Sim, Quem é você, tudo certinho. sim. Eu senti essa necessidade. Falei, meu, eu já tô numa idade já que já era pra me ter tomado vergonha na cara, Ah, né? quantos anos? Já era ter vergonha na cara. Eu tô com 35. Já, com Já era pra ter certeza. vergonha na É cara, homem bem né? feito já. É. E eu falei, meu, não dá pra viver essa vida mais de adolescente rebelde. Não Não dá. mesmo. E aí eu comecei a assistir os vídeos e ele falando também de Deus. Aí teve uma vez que ele falou, se você tá fugindo de Deus, você tá fugindo do Espírito Santo que fala com você, você pode ir pra onde for, nada vai dar certo na sua vida. Porque você tá negando o seu chamado, você tá negando o seu propósito. E aí, quando você aceitou o propósito, Quando eu como aceitei, eu foi? desafiei Deus. Falei, ó Deus, já que é isso mesmo que você tá. Não Porque assim, contente, não né? Não contente. Não contente. contente. Falei, já que é pra me parar, já que é pra me fazer do jeito que o senhor quer mesmo, eu não quero mais sentir vontade nem de fumar cigarro, nem de beber e nem de fumar maconha. O senhor vai tirar essa vontade de mim. Eu não quero mais sentir essa vontade. E realmente ele tirou. Eu falei isso, eu lembro como se fosse ontem. Eu falei isso numa terça-feira. Na quarta-feira eu tinha um maço de cigarro. Eu até acendi esse cigarro. Não consegui fumar metade dele. Começou a me dar ânsia de vômito. Uhum. E eu tinha uma paranga de maconha em casa ainda. Eu joguei fora essa paranga. Eu joguei no vaso, Que é porque se achar no lixo. paranga? Paranga é um pedacinho de maconha que Ah, vende. Aí tá. vende por paranga, chama de paranga, né? Um tabletinho Ah, de tá. maconha. E eu joguei no vaso pra não ter o risco. Eu pensei, se eu jogar no lixo, algum catador de lixo pode achar e querer usar. Eu joguei no vaso já pra não. Não, já tomei essa atitude, né? Uhum. E joguei os cigarros também fora e não. Resolvi não beber mais. E não me deu mais vontade de ir lá pra cá. Não tenho. Não tenho nenhuma vontade. Hoje você chegar pra mim. Eu gostava muito de Heineken. Eu era viciado em Heineken. Heineken e Heisenberg, né? Que cerveja um pouquinho mais forte. É, eu Você gosto chegar da aqui. Colorado. Então, Não tem nada a ver, mas tá bom. você chegar aqui com a Heineken abrir na minha frente e começar a beber, pra mim, não sinto nem vontade mais. Nada. Uhum. E cigarro também, começar a fumar um cigarro. Hoje eu sinto nojo do cheiro do cigarro. Me dá Sim. sabe? Me dá um nojo. E realmente eu vi que funcionou esse desafio. Porque eu não consegui, no outro dia, eu não consegui fumar metade do cigarro. Eu fumava um maço e meio por dia. Quando tava normal, quando ia pra balada, às vezes chegava a fumar dois. Porque você vai bebendo, vai conversando ali, vai fumando, quando vai ver, já percebeu, já foi 2 maços na noite. E realmente eu vi que, realmente, Deus não desistiu de mim. Depois de tudo desse tempo aí, Deus não desistiu de mim. E aí eu resolvi. Falei, Uhum. olha, eu tenho um amadurecimento agora, que eu entrei na mentoria, né, a mentoria do Pablo.
E essa mentoria, ela tem trazido amadurecimento pra mim em várias áreas da minha vida, Sim. né? Tanto na área de emocional, na área de relacionamento, essas questões assim. E eu falei, olha, ou eu amadureço agora, ou eu vou demorar anos pra ter esse mesmo amadurecimento apanhando da vida, continuar apanhando da vida. Uhum. E eu resolvi realmente colocar pressão na minha vida de uma forma totalmente E tem descomunal, dado intensa, certo? intensa. Tem muito. Hoje em dia eu tenho uma mentalidade totalmente diferente do Everson do ano passado. Hum. É totalmente assim, Eu eu acho que encaro o os Everson do problemas. ano passado, em um pouco tempo, a gente já conheceu um pouquinho. Como é que Sim, é o sim. Everson agora? O Everson agora, eu sou alguém mais centrado naquilo que eu tenho Sim. que fazer. Eu sou mais disciplinado, eu não tinha disciplina nenhuma pra fazer as coisas. Mesmo frequentando o exército. Mesmo frequentando exército, não tinha disciplina nenhuma. Por isso que eu saí e não continuei, porque eu era rebelde lá também. Então, assim, eu era muito procrastinador. Eu adiava as coisas. Ah, não é urgente, não precisa fazer agora. Ou arrumava desculpas pra não fazer agora, né? Ou colocava desculpa na droga. Ah, eu tô chapado, não vou fazer. E hoje não, hoje se eu tenho que fazer, eu pego pra fazer. Se é que foi o meu chamado, eu tenho que fazer. Se é o meu serviço, eu pego pra fazer, eu me organizo. Eu tenho meus hábitos diários bem estabelecidos, aonde eu consigo fazer o meu dia muito produtivo. Eu, às vezes, quando eu pego algum serviço para fazer de freelancer, um serviço que antes eu demoraria uma semana, eu faço em 2 dias. Então, eu tô sendo muito mais produtivo. Eu tô conseguindo me expressar melhor, tô conseguindo aprender melhor também. Muito Porque minha bom. mente, ela tá sã, né? Eu não tô mais chapado, eu tô me Sim. alimentando melhor, eu fiz uma reeducação alimentar, comecei a praticar atividades físicas, né? Ah, você pratica o quê? Antes eu só jogava um vôlei, Hum. né? Mas era um vôlei assim, com 16 anos eu fui selecionado para um teste. Sim. E eu passei nesse teste para ser profissional, só que devido a um problema no joelho eu não fui efetivado. Sim. Então me frustrou aquilo e eu parei. Mas aí de vez em quando eu jogava, mas bem Esporádico. esporádico mesmo. Às vezes era 2, 3 vezes no mês, no máximo. E hoje não, hoje eu faço academia e corrida e pratico funcional e reeducação alimentar. Então, pra mim, tem mudado muito. Tem mudado meu estilo de vida, tem refletido tanto como eu encaro os problemas. Porque hoje eu vejo assim, por mais dificuldade que eu tenha, no momento eu tô numa dificuldade financeira, eu tô numa dificuldade emocional, qualquer dificuldade que eu possa estar enfrentando, mas eu enxergo de uma forma totalmente diferente. Eu não Hum. fico desesperado, eu tenho uma centralidade melhor, eu tenho uma melhor confiança em Deus, que Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe minha necessidade até melhor do que eu, Ele me conhece melhor do que eu mesmo. Então ele sabe o que é melhor pra mim. Então eu estou pronto pra aceitar o plano dele, não o meu, porque antes eu pedia pra ele abençoar os meus planos. E hoje eu peço pra ele me fazer entender os planos dele na minha vida, porque os planos Entendi. dele são infinitamente melhores do que o meu. Então, pra mim eu tive essa visão desse amadurecimento, pra mim foi muito melhor. Eu consigo encarar problemas hoje em dia muito melhor do que antes. Tipo, eu não tenho essa necessidade de aprovação mais. Tipo, a pessoa falou mal de você, tudo bem, é o que ela tem a oferecer. Eu vou orar por ela. Antes não, antes eu já queria, tá falando mal de mim, quero ver falar na minha cara, que não sei o que. Eu era muito assim, eu era muito afrontoso, né? E Muito hoje não, revoltado. revoltado. E hoje não, falar, se ela tá falando mal de mim, é porque de duas uma, né? Ou ela tentou chegar e não conseguiu aonde eu estou, ou ela tá querendo fazer eu baixar no nível dela pra gente ter um debate. E eu não vou permitir isso. Uhum. Porque se você tá num nível um pouco acima, eu falo em acima assim de maturidade, né? Porque ninguém é mais que ninguém, mas um nível assim de maturidade, quando a pessoa ela fala mal de você, ela quer chamar sua atenção. Então, se você baixa a sua frequência, assim, a sua pressão pra ir falar com ela, você conseguiu e ela te domina, porque a pressão dela é má e ela acaba te dominando nessa questão, né? E eu não permito isso mais. A pessoa hoje pra brigar comigo, ela tem que fazer muito esforço, porque eu tenho hoje em dia uma mentalidade totalmente diferente do que eu tinha antes. Eu era muito explosivo. Eu ainda tenho um tom, a tonalidade de voz ainda tem ainda às vezes que a pessoa interpreta um pouco como grosseria, mas é a minha tonalidade. É o meu Sim, modo de me comunicar. querendo ou não, é seu jeito também, né? Sim, Não é tem meu como modo de mudar comunicar. Mas cem não por é o cento. porquê eu tô falando um pouquinho mais alto, é porque eu tô nervoso. Não, não é porque eu tô nervoso, é porque eu quero que você me ouça, você me entenda melhor pra eu não ter que repetir. Entendeu? Então, às vezes Sim, é isso. E as pessoas, às vezes, não entendem. É porque também eu entendo. E hoje eu entendo melhor. Porque se a pessoa entende isso, que eu tô erguendo um pouquinho a voz, que eu tô nervoso, é porque às vezes ela tá muito sensível. Então eu já diminuo também, porque vai muito da sensibilidade da pessoa, do sim. momento que ela tá passando.
Então hoje eu consigo ter muito entendimento muito mais amplo de muitas coisas. A maturidade que eu criei em um ano, eu acho que eu não consegui criar em 15 anos da minha vida. Foi algo ali que tanto as pessoas no qual eu tenho me conectado nessa mentoria, as lives que eu tenho participado, que eu faço lives toda terça-feira, né, com uma amiga minha de mentoria, a Tamara, né? Ai, que Então, legal. assim, coisas assim, feedback das pessoas vendo as nossas lives ali e falando, caramba, muito legal, muito bom, me ajudou muito, meu dia tava péssimo, eu ouvi a live de vocês e tá muito bom. Então, assim, esse feedback, não que eu preciso desse feedback, mas é muito bom de ver que a gente tá ajudando essas pessoas, de ver que realmente o que a gente tá aprendendo tá ajudando essas pessoas. E é muito bom pra mim, porque ao mesmo tempo que eu ensino, eu aprendo mais, Com né? certeza. E eu tenho passado isso para meus alunos também. Uhum. Muitas coisas boas assim que eu aprendi na mentoria, essas questões de disciplina, de crescimento, né? É muito bom e eu tenho aprendido muito nessa questão e ter passado para meus alunos também está sendo muito gratificante. Eu consegui ali não cheguei aonde eu quero ainda, mas eu consegui ter um amadurecimento muito bom e muito Uhum. significativo em apenas um ano. Para mim foi algo muito bom. Isso é fantástico. Eu espero que você continue Sim, amadurecendo cada vez mais e continue prossiga na sua jornada. sim, sim. Volte aqui para o podcast para você contar mais e mais vezes. Você Pode pensa deixar. em dar palestra, escrever Sim, sim. livro, Eu alguma tô coisa? escrevendo um livro Sim. da minha vida, eu tô escrevendo. Todo esses que eu contei aqui, ainda mais, ainda com mais detalhes, com mais situações. Tô escrevendo, acredito que até dezembro eu termine ele, pra Sim. publicar ano que vem já. É, Tô programando também algumas palestras pra me Sim. fazer e também estou criando dois cursos online pra me fazer o Olha, lançamento de muito cursos online bom. ali. Então, acredito que ano que vem promete bastante coisa aí. Promete, daí Pra... você volta pro B2Cast para Sim, você sim, poder contar sobre isso e posso. fazer a sua propaganda. Sim, sim. No lançamento do meu livro posso vir aqui. Vai, com certeza. Aproveitar, você já traz uma edição para mim, eu quero ler. Uhum. Trago com Eu certeza. vou querer e a gente pode sortear também. Sim, posso trazer também pra sortear. Sem Podemos problema nenhum. sortear em live, gente. A gente já abre uma live assim, ó, e daí a gente já sorteia o livro dele em live. Bacana, bacana. Os dois primeiros livros, assim, para as pessoas inscritas. Sim, muito bom, muito bom. Você escolhe um que eu escolho outro. Tá bom, pode deixar. Mas é isso. Ai. Pra mim, Hum, o meu aprendizado, ele traz muito benefícios não só pra mim, eu percebi isso. uhum. Porque eu consegui passar muita coisa pra meus familiares também, né? Pra minha mãe. Minha mãe tá fazendo academia hoje, que pra mim foi uma conquista. Ela nunca fez academia na vida, em 55 anos de idade. Então, assim, pra mim tá sendo gratificante de eu conseguir colocar isso na cabeça dela. Não é estética, é saúde, é qualidade de vida. Se ela Isso é não vai pra verdade. academia pra emagrecer, pra ficar esbelta, não, é pra só se exercitar, pra não levantar cheio de dor porque não pratica atividade, não faz atividade, entendeu? Uhum. Não que ela não faça, ela é uma dona de casa que, assim, ela tem problema na coluna e às vezes ela não para. Ela trava a coluna, mas a casa tá limpa. E a gente tem que brigar com ela, eu, meu Meu padrasto, Deus. deita aí, deixa aí, a casa depois arruma. Não, mas eu não consigo ficar com a casa suja. Ela tem um pouco de mania de limpeza, né? E eu falo pra ela, esse é bom porque ela gosta da casa sempre arrumadinha e tudo, só que no momento que ela tá doente, não precisa. E eu me ofereço, às vezes quando ela tá muito ruim, mãe, eu vou aí, vou limpar a casa pra senhora, vou fazer algumas coisas. Não, não vai ficar travada na sala aí, não vai adiantar nada, vai ser pior. Então, ela acorda com muitas dores às vezes. E ela fazendo academia pra mim é muito bom, porque foi eu que a gente fez um desafio em janeiro. Hum, E eu comecei a fazer em janeiro academia. E eu tenho falado com ela, e pelo menos ela entrou em setembro, mas entrou na academia. Pra mim já tá sendo muito bom. E é o reflexo da mentoria. Então, a mentoria não só atingiu a mim, tá atingindo também meus familiares. É muito bom. Eu as pessoas que converso, as você pessoas que eu ama. gosto, que eu amo É. de verdade. O meu padrasto eu converso bastante também sobre questões da mentoria. Ele tem uma mentalidade muito aberta, ele é muito inteligente nessa mentalidade também. E ele concorda em muita coisa. Então, assim, esse reflexo pra mim é muito bom, porque eu tô vendo que eu não tô sozinho, a conexão das pessoas ali. Então, esse tipo de mudança de vida pra mim foi essencial. E eu não falo que Uhum. eu sinto pela vida do passado, porque eu precisei passar por isso pra me Pra poder. aprender, É, pra me ter essa bagagem, né? E hoje eu não exato. encaro assim, eu não fico me lamentando pelos erros, porque eu me proponho a fazer algo. Deu certo? Beleza, deu certo. Deu errado? É aprendizado. Não vou ficar me lamentando, ah, caramba, deu errado. Não.
Deu errado? Beleza. Eu aprendi um jeito de fazer que não dá certo. E vamos pro próximo agora, vamos fazer de outro jeito. Né? E o que a gente aprende na mentoria é parar de tentar. Ah, vou tentar fazer. Não, quem tenta não consegue. Ou você faz ou você não faz. Tem essa É de fazer É direto. fazer direto. É aquela frase que eu ando falando o ano inteiro, seguimos. É, Tudo tá acontecendo, seguimos. seguimos. Não pode parar. Não pode parar, Não tem pode que ir. parar. Isso aí eu tenho me propus a fazer nos estudos. Eu me propus a só parar de estudar no caixão. Então, mas seguimos mesmo. Só vou parar de estudar qualquer coisa que seja. Hoje eu tô estudando neuromarketing, estudo estoicismo, estudo várias coisas de desenvolvimento pessoal, tanto da minha área profissional como crescimento espiritual, crescimento emocional, relacionamento. Eu me propus a não parar de estudar em nenhum modo, em nenhum momento da minha vida. A deixar o meu cérebro ali totalmente cansado de estudar. Porque o cérebro ele vazio, ele acaba sendo a oficina do diabo, né? Então, Mas calma, estudo demais é bem capaz não, de dar um não, eu pane. tenho, Tem que estudar com não, um não, cronograma, eu tudo tenho um cronograma, eu certinho. tenho tudo os meus objetivos aonde eu quero chegar com cada estudo. Não é todas as áreas que eu vou seguir, mas é pro meu crescimento. Sim, conhecimento nunca é isso, demais. e tudo em excesso também faz mal, né? Até Isso remédio. Então, se você, né? isso é com certeza. Então foi isso, eu tenho me proposto a isso e pra mim tá muito bom. Pra mim tem sido assim, algo espetacular. Lógico que minha vida não tá mil maravilhas, mas eu enxergo como se estivesse, porque se eu Tá estou se bem, a minha vida, encaminhando, na realidade. se eu estou bem, a minha vida, ela tende a seguir bem. Ela vai fluindo. Isso, exatamente. E agora, você tem alguma mensagem para deixar agora nesse finalzinho de podcast para os seus alunos, familiares estão te ouvindo assim? Olha, primeiramente pra minha mãe, eu quero agradecer muito a mulher guerreira que ela é até hoje. É uma pessoa pra mim que eu tenho como exemplo muito grande. E beijo, mãe, te amo muito. Para meus familiares também, minhas tias, minhas primas, meus primos. Para meus alunos, continuem estudando. Esse professor chato de vocês vai pedir para estudar sempre. Mas uma mensagem que eu tenho para meus amigos, para meus alunos, primeiramente, confiança em Deus. Porque, embora acredite ou não, a gente tem um Deus que nos ama e gosta muito da gente, cuida da gente todos os dias. E nunca desista dos seus sonhos para viver os sonhos de outras pessoas. Não guarde o seu sonho dentro de uma gaveta para viver o sonho de outras pessoas. Siga o seu coração, siga os seus sonhos. Perfeito. Isso também serve para os seguidores também do canal, Sim, para né? os nossos seguidores também. Então, É assim, porque quando você se propõe a viver o sonho de outra pessoa, você guarda o seu, você se frustra. isso é verdade. E eu fiz isso por um tempo. E eu percebi que é muito ruim, porque você, frustrado, você quer fugir da realidade. Fugindo da realidade, você se afunda nas drogas, no álcool e tudo mais. Isso é péssimo. Uhum. Mas então, gente, ficamos por aqui. Essa foi a entrevista com o Everson. Muito boa, porque agora a gente descobriu vários macetes e sempre seguimos estudando. Não parem de estudar de nenhuma forma. E esse foi o B2Cast oficial de hoje. Muito obrigada. Fiquem com Deus, fiquem com o Espírito de Luz ou fiquem com o que vocês necessitarem da vida de vocês. E não esqueçam de compartilhar, seguir e dar o like também. Beijinhos de luz, beijinhos coreanos e até mais e tchau, tchau.